César Santos Gomes, meu nome de guerra é Zambi, e esse nome eu ganhei após uma aula ao mestre Bamba, meu mestre de formação. Veio até a mim e disse que precisava me dizer algo. Eu fiquei muito curioso e ele disse que a partir daquele dia o meu nome na capoeira seria Zambi. Eu perguntei por que e o que era que significava Zambi. Eu não sabia, há mais ou menos 30 anos. E ele disse, vá pesquisar. E eu saí curioso, pesquisei. E na minha fonte de pesquisa, eu acho que eu assumi uma responsabilidade muito grande, né, por conta da minha fonte. A fonte me falava de Deus dos deuses em uma tribo africana. E posteriormente eu descobri outros significados casando. Mas isso me deu uma responsabilidade muito grande, né? Claro que de forma fantasiosa, né? Uma espécie de uma fantasia que eu assumi. E o mundo da capoeira eu posso dizer que adentrei quando criança, né? Eu observava, assistia às rodas, os movimentos na rua e na maioria das vezes festas de largo. E isso me encantava, sobretudo bailado dos corpos, né? Corpos diferentes, mas assim, todos tinham um bailado muito interessante. E isso me encantou e certamente eu já me vi ali na obrigação de fazer com que eu pudesse também fazer aquilo. Eu entendi, quando foi me ensinado, como um educativo. Eu tive um princípio no qual o meu mestre, Rubens Costa Silva, o mestre Bamba, ele foi muito claro quando ele disse que não estamos na capoeira regional 100%, íntegra, original. Eu acho que ele já entendia que algumas interferências já existiam na nossa prática enquanto casa do mestre Bimba, mas a capoeira diferenciada já na época. Isso era 85, 86, quase 30 anos. Né? Então eu entendia como educativo e confirmei isso quando passei a ensinar. E quando eu dava uma carga muito grande de sequência, treinava muito, praticava muito com os meninos, sugeria e até cobrava, tá? Hoje eu já tenho uma forma mais alternativa enquanto método de ensino, mas no passado eu fui um pouco mais exigente. A exigência oprime, né? Então eu fui um pouco opressor, me sinto assim, posso tranquilamente, né, me situar dessa forma. Mas eu percebia que eles na roda desenvolviam muito o jogo. Então eu entendia que a sequência era uma predisposição para o jogo, né, enquanto o movimento no todo. Eu pude também entender, a partir da literatura da capoeira, que o mestre Bimba cria, né, o primeiro homem capoeirista idealizador de um método de ensino, e dentro da metodologia dele, ele cria uma sequência de golpes, no qual essa sequência era sugerida para alunos novos, iniciantes, e que também, ou melhor, também eu fiz isso, mas que ele inicialmente idealiza como um treinamento que pudesse dar um desenvolvimento aos alunos, né? E assim seguiu. Isso é que eu li, que eu pesquisei, que eu entendo hoje. É necessário resgatar, preservar e difundir tudo, eu acho. Absolutamente tudo, né? Tendo em vista
o homem iluminado que ele foi. Eu acho que a capoeira iluminada, né, esse tema não vem à toa, né, o homem iluminado que ele foi. Então tudo que partiu dele, tudo que foi ideia dele, criação dele, ainda que com auxílio de outros, né, que não cabe agora, sim, a figura do Mestre Bimba, é preciso, sim, que preserve, conserve. Claro que estamos na contemporaneidade, né? Muito mais que modernidade, pós-modernidade, nós estamos na contemporaneidade. E a contemporaneidade exige de nós avanço, inovações, mas é preciso trabalhar com objetivos, tá? Qual é seu objetivo com capoeira? E diante dessa determinação de objetivos, decidir se de fato quer e precisa manter a sequência do Mestre Bimba mais próxima possível do que ele deixou. Acho que não seja só ela enquanto prática, tá? Mas que ela esteja inserida no método de ensino, no processo de ensino desses que vocês, né? Eu já ouvi aqui hoje que vocês imaginaram, que vocês entenderam, que vocês escolheram, entre aspas, né? Algumas pessoas para tratar desse tema. Capoeira regional, Mestre Bimba, sequência, enfim. Então, eu acho que eu estando dentro, inserido nessa escolha, eu te garanto, eu confirmo que nós ainda temos a sequência como base de ensino, de aprendizado. Não como antes, por conta do que eu relatei aqui para você. A contemporaneidade, eu acho que ela, enquanto social, o social, né? Ela parece que nos engole. A internet está lá, o YouTube está lá, os capoeiristas estão lá, a capoeira estão lá e a inovação está lá. E de repente, eu vou treinar um pouco desse movimento. E aquela 1 hora, 2 horas que eu estou na praia treinando aquele movimento, eu poderia estar aperfeiçoando a sequência do Mestre Bimba. Por isso que eu falo, não é só mais ela, não é muito ela, mas ela está e precisa ser mantida como vocês chegaram hoje aqui e encontraram. O nosso trabalho, a nossa escola tem 24 anos. Se eu digo a vocês que fazíamos muito mais e hoje permanecemos, então depois de 24 anos ela está viva e é preciso estar assim. Aqui, eu não vou dizer nem Bahia, porque eu tenho viajado aí para os interiores aí, e tem muita gente boa de capoeira, né? E muito mais obediente do que o vizinho, que está lado a lado com a gente. Eu estou viajando direto aí, direto. Fui bem recebido agora no Iambupe, fui bem recebido em Poções, entendeu? Esse lugar todo que eu estou viajando aí,
Fui bem recebido também na Fortaleza agora. Mestre Niquiba, fui fazer um estágio para ele lá. Poxa, o pessoal me receberam de braços abertos, certo? Fizeram filmagem comigo, fizeram DVD, fizeram tudo. E disse que era muito importante ter uma pessoa que falasse do Mestre Bimba, porque chega muita gente lá que fala por dinheiro e não tem nada a ver. Quando eles vão ver, quando eles vão olhar na pesquisa, que procura alguém que conviveu com o Mestre Bimba, não tem nada a ver do que eles têm lá. Foi super importante, mas é muito difícil hoje ter um método de ensino igual o Mestre Bimba. Vai ser muito difícil mesmo. Porque eu penso assim, eu acho que a pessoa, começando por mim, que fosse falar alguma coisa do Mestre Bimba, que procurasse falar o que sabe. Não inventar, não criar e dizer que foi o Mestre Bimba que fez. Porque hoje está cheio de lenda. No nome de Mestre Bimba todo mundo está usando, está cheio de lenda. E você não vê, quando você vai ver a realidade, não tem nada a ver. Eu entendo que quem não sabe a sequência do Mestre Bimba, eu acho que não pode abrir a boca para dizer que é regional. Certo? Entendeu? Não pode abrir a boca e dizer eu sou regional. É a sequência e os fundamentos, o significado dos toques da capoeira regional. Não adianta nego dizer eu sou regional, não saber tocar e não ter conhecimento da sequência. É o meu haver. Porque hoje vocês estão aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma roda aqui ao vivo. Oi menino aí. São moleque, como vocês estão vendo aí. É difícil, todo mundo já foi criança. Eu já fui criança. Mas eu digo uma coisa a vocês. Aí tem menino que toca, tem menino que canta. Eu acho que o mais velho aí tem 13 anos. Essa turma tem 14 anos. Toca, canta. Eles fazem a roda deles. Mesmo sendo abusado, do jeito que são, mas eu digo uma coisa a vocês. Primeira graduação aqui, se não souber sequência, não faz não. E aqui a gente usa igual o Mestre Bimba. Exame, preparação para a queda de rio. E como eu aprendi com o Mestre. Certo? Ponte, Raul por dois lados, Cucuria, negativa, armário rasteiro, armário de porão. E a sequência não pode ser. É por isso que eu falo que mesmo ela estando ou sendo efetuada de modos diferentes, certo? Ela está sendo assim, mesmo ela sendo efetuada de modos diferentes, ela tem que permanecer. Não pode sair, né? Porque foi um método de ensino do Mestre Bimba. Então não pode. De maneira nenhuma. É o meu jeito de ver, o meu jeito de pensar. Estou dizendo que todo mundo tem que juntar para ser isso, para ser aquilo. É a minha opinião. Você está perguntando, é a minha opinião. Eu, enquanto eu tiver vida e que tiver ainda esquentando a cabeça com essa galera, eu vou continuar o mesmo método de ensino, o mesmo modo que eu aprendi. A sequência lá dentro da Academia do Mestre Bimba, a sequência era a metodologia que o Mestre Bimba utilizava para todo mundo, né? Todo aluno que entrava lá, ele mandava um formado ensinar a sequência, né? E aí todo mundo fazia aquela sequência todo dia, todo mundo, os alunos formados, todo dia que ele chegava, os alunos formados faziam a sequência, e quem já tinha um mês lá na academia fazia a cintura antes para depois fazer a sequência. A gente fazia a cintura antes porque, para não estar suado, não escorregar, não cair, fazia antes. Cintura e fazia a sequência. Todo mundo, era o ABC da capoeira regional, né? Hoje, a gente não tinha noção do que era a sequência.
Teve uma época na Barra que eu tinha uma turma de noite, tinha uma turma de tarde, aí tinha uma turma que eu ensinava com sequência e outra turma ensinava sem sequência. A turma que eu ensinava com sequência, porra, desenvolvia muito, porra, ficava lá na frente dos caras. E os outros, naquela só de golpe, 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 golpe. Porque você treina o cara só dando golpe, golpe, ele fica excelente em golpe. Mas na hora de botar esses golpes no jogo, ele não consegue. E você treinando com a sequência já é uma simulação de jogo. Quando ele está com os golpes, ele coloca todos os golpes, a defesa, tudo, porque ele faz isso todo dia, né? Ataque, contra-ataque, defesa. Sequência, para fazer uma sequência, são 2 minutos. Um jogo de capoeira regional é 2 minutos, que é anaeróbico, né? Você não aguenta jogar mais do que 2 minutos. Se você estiver nos cascos, mas acima do seu limite, você pode jogar 3 minutos de capoeira. Acho que a preservação da sequência de Mestre Bimba se dá especialmente pela questão metodológica, pela metodologia de ensino que foi criada e como Tapuã acabou de falar aqui. Ele fez uma experimentação onde ensinou sem sequência e um outro grupo fazia sequência. O grupo que fazia sequência teve uma evolução bastante rápida e então isso demonstra que a sequência tem uma metodologia eficaz, eficiente, por conta de ser um jogo, ela é um jogo, porque você ataca, defende, contra-ataca e tem todos os golpes que você joga, todos os golpes principais do jogo de capoeira. E então isso demonstra que o aprendizado é bastante eficiente. E lógico que por conta disso deve-se preservar a capoeira, não só como uma questão importante do aprendizado, mas também como uma questão histórica, como uma questão da tradição da capoeira regional. Você tem uma ideia da importância da sequência no ensino, mas foi muito feliz. Ele só usa 17 golpes na sequência. Só 17 golpes da capoeira regional, que dizem ter 52 fora as variações e as combinações. Então ele só usa 17 golpes, porque ele verificou que esses 17 golpes são os que saem normalmente em qualquer jogo. Tanto que quando você aprendia a sequência sem jogar no berimbau. Quando você já sabia a sequência de cor, ele já sabe a sequência, não, batiza esse cara. Você preserva a sequência do Mestre Bimba, ou você não preserva a capoeira regional. Porque não que a sequência do Mestre Bimba seja... as pessoas falam, você é capoeira regional? Você faz sequência? É que a capoeira regional não é só a sequência. A capoeira regional era o Mestre Bimba, certo? E a sequência, a cintura e tantas coisas outras, como especialização, como os golpes que ele dava, as entradas e tudo, que era a metodologia dele completa. Mas a capoeira regional era o Mestre Bimba. Qualquer graduação que o aluno vai pegar, ele tem que fazer a sequência. Se ele não fizer a sequência, ele fica para o ano. Se ele não sabe a sequência, para o ano ele faz. É uma condição sine qua non, é uma maneira de preservar isso. E também dessas coisas todas que vocês fazem, né? Preservar o jogo de banguela, o jogo de una, sombreto grande, saber por que está jogando desse tipo, dessa maneira e tal, essa coisa toda. Isso aí só ajuda a preservar a capoeira regional. Saber a história do Mestre Bimba, entendeu? Contar a história do Mestre Bimba sem mentiras, que a maioria mente pra cacete aí. Porra, então a gente tem que preservar a verdade para poder passar isso para as gerações futuras, né?
Meu nome é Antônio Sérgio Pinho Freire de Carvalho. Meu apelido se deu para mestre cabeludo pela quantidade de pelos que eu tenho no braço, no peito. E aí o mestre falou para mim assim: rapaz, você é cheio de cabelo, seu apelido a partir daí vai ser cabeludo, porque na verdade meu apelido era Pinho, que é meu sobrenome. Então meu apelido veio assim. E eu entrei no mundo da capoeira, como eu disse, de oitiva. Oitiva é você ficar olhando. Meu pai ensinando capoeira a meus irmãos. Eu ficava olhando, brincando sozinho, depois brincava com meus irmãos. E no decorrer aqui no bairro, nos barris, que aqui atrás é a Roça do Lobo, sempre teve capoeiristas. E a gente ficava brincando na rua. Quando eu ingressei na prefeitura para ser salva-vida, trabalhar para o Salvamar, foi aí então que o mestre Zambi, o Marcos Gomes, me chamou para eu ir para a Associação de Capoeira Mestre Bimba. Chegando lá, para mim foi um templo onde eu vi um senhor baixo, forte, avermelhado, todo invocado, e um jovem, que era o mestre Rubens Costa Silva, o mestre Bamba, ensinando a capoeira e ele comandando a roda. Dali, quando eu entrei, foi uma sexta-feira, já participei da roda, e dali pra frente treinei lá dentro da associação com o mestre Vermelho e o mestre Bamba há 8 anos. Aí criei o grupo de capoeira Porto da Barra. Foi assim que eu me ingressei no mundo da capoeira e o apelido Cabeludo. É por isso que se diz, o mundo todo joga capoeira regional. Então a sequência para mim, eu fazia pro lado direito, pro lado esquerdo, eu me esquivava melhor, eu me saía melhor. E sempre eu ando fazendo a sequência. Até hoje, eu com minha graduação de mestre, eu faço a sequência. Então é um método muito bom para você evoluir seu jogo. Preservar a sequência é você preservar a sua cultura, é você preservar a sua luta, é você preservar a sua arte. Se Mestre Bimba cria a capoeira regional, o único esporte e luta genuinamente brasileiro, em cima do método dele da sequência, eu acho que você tem que preservar. É cultura, é arte, é luta. E como é que nós vamos preservar? Praticando, vendendo isso, vendendo o que eu digo, mostrando para o mundo. Como eu já fiz a sequência na Argentina, Portugal, Canadá, Noruega, Espanha, Itália, né, Dinamarca. Então tudo isso foi uma forma de... Hoje nós temos alunos jogando capoeira pelo mundo todo ensinando a sequência. É interessante você ver um cara que é do Vietnã fazendo a sequência com um cara do México. É muito interessante para mim ver um cara fazer a sequência, o cara de Dubai fazer a sequência com um brasileiro. É muito importante eu chegar na Argentina e ver os argentinos participar aqui no Brasil de um campeonato de sequência e ganhar um campeonato de sequência dentro da nossa casa. É bom você ver um menino do interior que nunca viu falar em sequência do Mestre Bimba fazer a sequência do Mestre Bimba. Você chega nos outros estados, a sequência está sendo feita. Então eu fico feliz que tem um aluno hoje no Canadá, eu estava assistindo a aula dele. Eu cheguei nesse dia assistindo, ele é de Laos. Laos é uma ilha que pertence aos lados lá do Vietnã, aquele lá de lá, o menino de Laos dando aula, explicando em francês e inglês como era a sequência do Mestre Bimba. Isso para mim que é preservar. Você preserva a sequência, você preserva a cultura. Você preserva a sequência, você preserva a luta regional baiana brasileira. Você preserva a sequência, você preserva o nome do lendário, Manuel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, o criador. O Mestre Vermelho sempre me dizia: Cabeludo, não pare de fazer a sequência do Mestre Bimba e não esqueça de falar meu nome e no dele. É uma das coisas que eu não vou fazer até morrer. Salve!